A gente teve hoje a chegada de mais um avião de brasileiros aqui no nosso território. Acabei de noticiar israelenses que estão se juntando às forças. Vai sair um voo aqui de São Paulo amanhã para isso também. E as notícias vão chegando a respeito dos bombardeios, a possibilidade de invasão por terra na faixa de Gaza e a situação do povo palestino com os recursos que já não existem mais. Nós vamos conversar com Augusto Lerner, que é analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil e pós-graduando em História do Oriente pela PUC do Paraná. Como é que vai, Augusto? Boa tarde para você. Opa, boa tarde a todos, muito boa tarde a você também e estou à disposição para dúvidas e questionamentos. Fico à vontade. Como é que você avalia, Augusto, este momento de expectativa por alguns aspectos? O primeiro deles é a invasão por terra. E o outro aspecto é a comunidade internacional tentando, de alguma forma, argumentar para que haja saída de palestinos pelo Egito. Primeiramente, a questão com a invasão da faixa de Gaza, desculpa, via terrestre, cada vez está mais clara e perto de acontecer. Analistas militares, principalmente em Israel, dizem que no máximo entre 48 horas e 72 horas a iminente entrada do exército israelense em Gaza tem boas chances de vir a acontecer. Enquanto isso, o exército está se preparando, mais de 360 mil reservistas das forças de defesa de Israel. Os reservistas, é importante ressaltar, eles constituem boa parte do exército de Israel, na ativa, sem tempos de guerra, como vivemos hoje, tanto na faixa de Gaza quanto em Israel. O exército tem entre 75 e 180 mil pessoas nativas, entre homens e mulheres, e ao todo, juntando reservistas e ativos, são mais de 500 mil pessoas disponíveis para servir o serviço militar em Israel quando necessário, como no caso de agora. Então, a probabilidade é muito grande, todos os indícios, o número de tropas já estacionadas na fronteira de Gaza, com tanques, artilharia, soldados, munições, entre outros equipamentos de guerra, deixam muito claro e evidentes a grande possibilidade de uma entrada do exército na faixa de Gaza. Agora, a pergunta não é mais se, né? A pergunta é quando que se vai entrar, e provavelmente nos próximos dias teremos uma resposta. Outra pergunta sobre a questão desse corredor humano na faixa de Gaza, em direção ao Egito, mais precisamente a Rafa, que é uma cidade, que é uma região ali na faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito. Na minha opinião, é muito importante tu cuidar, ter toda a atenção com as vidas de civis palestinos inocentes que são sequestrados também pelo Hamas. Tanto os Estados Unidos, quanto o Egito, quanto Israel estão analisando e negociando essa possibilidade de fazer esse corredor humano dos palestinos saírem da faixa de Gaza e entrar para o Egito. Tem duas questões que ainda que os egípcios, não só os egípcios, Estados Unidos e Israel estão analisando, que são duas. É muito importante analisar. Primeiramente, o Hamas é inimigo do Egito. Por que isso? Muitas pessoas não sabem, eu acredito que é muito bom informar ou ratificar essa posição. O Hamas é ligado à Irmandade Muçulmana, um grupo político islamista que nasceu no Egito em 1920, na década de 20, e eles são rivais. Então, isso é um dos motivos que o Hamas e o Egito não têm relações. E um dos medos é que entre muita população da faixa de Gaza para o Egito, que seja partidária desse grupo muçulmano, e possa, a partir disso, reacender essa chama desse grupo no Egito, que é a Irmandade Muçulmana. Esse é um ponto muito, muito importante para a gente se analisar se realmente vai acontecer ou não. Outro ponto também que preocupa muito também as autoridades israelenses, norte-americanas, além, claro, da egípcia, que do coronel, do general, desculpa, Sisi, que é o presidente egípcio,
é a questão também da entrada em território egípcio no deserto do Sinai, é a questão da possibilidade de terroristas do Hamas fugirem da faixa de Gaza disfarçados de civis inocentes, de palestinos inocentes nessa retirada. Então tem essas duas questões que precisam ser resolvidas também. Acredito que a primeira ainda é mais latente do que a segunda, voltando à questão da Irmandade Muçulmana, de grupos de pessoas ligadas à Irmandade Muçulmana entrando no Egito. O Egito fez uma caça às bruxas sob o grupo da Irmandade Muçulmana, quando o general Sisi retomou o poder logo depois que ele voltou ao poder no Egito. Que o Egito, é importante ressaltar, teve a Primavera Árabe, que quem comandava a mãos de ferro era o Hosni Mubarak. Logo depois disso entrou Mohamed Morsi, que foi o presidente eleito pela população, que era da Irmandade Muçulmana. Isso é muito interessante a gente estudar e analisar esse ponto. E logo depois disso, através de um outro golpe, o general Sisi, hoje em dia, comanda o Egito. Então, esses dois pontos eu acho que são muito importantes para as pessoas acompanharem. Augusto, me fala uma coisa. Todo mundo sabe que o Hamas, quando fez a incursão em território israelense, matando pessoas e sequestrando pessoas, tinha na conta, tinha no preço a morte de palestinos, porque sabia que a recíproca iria acontecer. E isso, obviamente, já estava computado. Israel está no limite de matar civis, isso já aconteceu, né? Já tá na conta também, né? Pelos bombardeios que aconteceram, só que tem o processo de invasão de território que pode intensificar ainda mais esse número. Como Israel, com o apelo da comunidade internacional que quer retirar palestinos, e do outro lado, óbvio que Israel precisa de respostas e precisa entrar no território, e a morte de civis é algo que precisa ser considerado como algo que provavelmente vai acontecer, como lidar com o saber que o Hamas já contava com isso e a morte de civis para ele pouco importa? Primeiramente, acho que é importante ressaltar que toda morte de civil é muito triste. O que aconteceu no sul de Gaza, na fronteira com Israel, ali no cinturão de Gaza, Siderot, Ashdod, Ashkelon e outras pequenas comunidades que foram dizimadas, é lamentável, é a maior tragédia do povo judeu, não só do povo israelense, é claro, desde o Holocausto. Isso é um ponto muito, muito importante para ser ressaltado. Agora, respondendo a sua pergunta, o Hamas, quando fez essa atrocidade, esse genocídio, esse crime de guerra, ele sabia que estava botando a população palestina na faixa de Gaza a perigo. Então, são dois pontos aí. Ele, ao mesmo tempo que ele comete um crime contra o povo israelense, ele não está nem aí, não está se ligando, não dando valor e importância para o povo palestino, porque sabe que uma guerra entre Israel e o Hamas, sendo em Gaza, sendo na faixa de Gaza, vai atingir, infelizmente, o povo palestino. E é o que a gente já está vendo agora, palestinos inocentes morrendo. É importante frisar e ratificar que Israel não está mirando em civis palestinos, porque Israel não ganha em nada com isso. Muito pelo contrário. A morte de palestinos é muito triste para Israel. Os israelenses lamentam pelo o que está acontecendo, mas alguns pontos que Israel faz e que eu não, por estudar a questão militar internacional, geopolítica, Israel tenta ao máximo diminuir a baixa de civis. E quais são as medidas que Israel adota? A primeira, que nenhuma força aérea do mundo outra faz, é avisar antes de fazer um ataque. Quando Israel vai fazer um ataque numa região de Gaza, por exemplo, meia hora antes ela avisa, vocês precisam avisa os palestinos em árabe, por mensagem de texto, ligações e envio de mensagens pelo ar. Pelo ar significa que eles enviam papéis para o solo em Gaza para as pessoas saírem. Significa o quê? Que aquele prédio está sendo utilizado também pela estrutura militar do Hamas e a partir disso ele vai ser destruído.
Então, 30 a 40 minutos antes, eles fazem esse aviso prévio. Inclusive, os terroristas saem dos prédios. Nenhum exército do mundo dá essa, entre aspas, liberdade antes de atacar para conseguir avisar com uma única intenção. Isso é bom deixar claro, minimizar o número de mortes civis. Claro, todos os ataques, todo ataque militar é passível, existe a possibilidade de algum dano colateral. E isso é muito, muito triste. A gente torce, a gente pede que não morram mais civis de ambos os lados. Infelizmente, não vai ser uma tônica que vai estar ao encontro do conflito, porque a entrada do exército na faixa de Gaza, a situação vai ficar muito mais complicada. O Hamas vai intensificar o bombardeio em Israel, não somente ao sul, mas região central de Tel Aviv, Jerusalém, outras cidades também, ao norte, também a questão de Haifa. Ontem mesmo o Hamas lançou um míssil para Haifa. Haifa fica no norte do país, mais perto da fronteira do sul do Líbano, do norte de Israel. Então existe muito essa questão, é muito delicada e muito complicada quando a gente fala de civis de ambos os lados, e fica aqui, desde já, meu total apoio a todos os civis, sejam israelenses ou palestinos, porque é muito triste. Nós estamos conversando com Augusto Lerner, que é analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil e pós-graduando em História do Oriente pela PUC do Paraná. Augusto, deixa eu te falar, o assessor especial para assuntos internacionais do governo brasileiro, Celso Amorim, conversou com a conselheira de segurança lá do Egito, a Faiza Abu Naga, para falar sobre a saída de brasileiros. E ela se mostrou disposta a ajudar, entre outras coisas, mas falou que isso é impossível pelas próximas horas e talvez pelos próximos dias. O Brasil fez um pedido formal a Israel para que uma escola especificamente não fosse atacada, porque lá estão brasileiros, muitas crianças brasileiras. Esse tipo de ação do governo brasileiro nas relações históricas de Brasil com Israel tem algum peso na hora de se decidir se permito ou não permito a saída deste ou aquele que pode sofrer com os nossos ataques? Isso tem algum tipo de influência ou não? Eu acredito que tenha. Eu acredito que seja, assim, possível Só um minutinho, pronto. Eu acredito que seja possível ter uma certa influência pela questão da relação Brasil-Israel ser uma relação que, desde 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel, o Brasil sempre apoiou a existência de Israel, independentemente do governo que estava presente em Brasília. Agora a gente tem que ver se é possível também, né? A questão do Egito não depende só de uma posição do governo israelense, a saída de brasileiros da faixa de Gaza para o Egito, mas sim também de um aval do presidente egípcio para isso acontecer. A gente espera, a gente torce para que não sejam bombardeados escolas, e acredito que não serão também, porque não é uma... Israel luta duas frentes de batalha. A primeira é a militar, mas a segunda é de informação e da mídia. Então, eu não vejo como que Israel vai sair ganhando se cometer um ataque, desculpa, a somente instalações civis, por exemplo, escolas, prédios da ONU. Eu não vejo isso como uma possibilidade. A questão é que se o conflito ainda continuar, ele vai continuar, as tensões podem ficar maiores e maiores, e a gente não sabe qual é o final disso. Só sei que o final é trágico, o que já está acontecendo. Começou trágico, o meio é trágico e, consequentemente, o final é trágico, olhando sempre para a população civil. Mas a gente espera que o governo brasileiro tenha sucesso. Eu, como brasileiro, fiquei feliz com a atitude do governo levando aviões para Israel, resgatando cidadãos brasileiros de Israel para voltar para o Brasil. Vale ressaltar também, é um ponto muito importante, essa maior operação de resgate da Força Aérea Brasileira. A segunda maior era no Oriente Médio também, a explosão
do porto de Beirute, no Líbano, em 2020, durante a pandemia, foi quando Israel enviou 3 aviões, agora enviou 6. Então, acho que e ao mesmo tempo que Israel autorizando que esses aviões pousassem no aeroporto internacional de Israel também. Então mostra que Israel está lidando, está negociando, está conversando, está com relações muito boas com o governo brasileiro. Então acredito que possa vir assim uma chance de sucesso, mas não depende só do Brasil e de Israel. Depende também do Egito e também seria interessante também, já que o governo brasileiro sempre foi tão próximo ao Irã, principalmente o atual governo do presidente Ibrahim Raisi, junto com o presidente Lula, o Irã tem uma influência muito grande com o Hamas. Então, o Irã, no caso, não o governo brasileiro, deixar bem claro, o Irã tem uma influência muito grande com o Hamas. Se o Brasil tem uma bela agenda hoje com o Irã, poderia, através desses atores, facilitar também, inclusive, a retirada dos brasileiros através de uma participação do Irã com, com uma negociação com o Hamas. Claro, são muitos Cs, muitas possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer, mas são possibilidades que podem ficar sob a mesa. O Guilherme Oliveira tem uma pergunta para você, Augusto. Diga, Guilherme. Augusto, ótima tarde a você, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Acho que, Ronald, você deve sofrer disso um pouco também, é que a gente jornalista, às vezes as pessoas acham que a gente sabe de tudo, né? E a gente não sabe de tudo, realmente não sabe de pouca coisa, aliás. No dia a dia, você diz, né? As perguntas vão perguntando. E né? eu me deparei com diversas perguntas sobre esse conflito de Israel com Hamas, Augusto, e acho que essa é a melhor oportunidade aqui de a gente esclarecer essas dúvidas que me fizeram, e eu falei, a pessoa mais certa para responder é um especialista e acho que está aqui a oportunidade. São muitos atores envolvidos, né? Muitos nomes, Israel, Hamas, faixa de Gaza, Palestina. E às vezes a gente vai fazendo algumas perguntas, vai avançando algumas casas, mas muita gente ainda está lá atrás, não está entendendo esse problema e não tem a obrigação mesmo de entender. Então eu queria tirar essas dúvidas com você, se possível. As pessoas me fizeram essa pergunta, se faixa de Gaza é a mesma coisa, são coisas diferentes, porque às vezes falam faixa de Gaza, às vezes falam Gaza. Gaza é um país, é uma cidade, faz parte da Palestina, não faz. E aí me fizeram uma pergunta, inclusive, olha, estão falando que os palestinos também são inocentes, mas por que então os palestinos também não são contra o Hamas, que é um grupo terrorista que poderia estar prejudicando esses palestinos? Queria que você esclarecesse essas dúvidas para algumas pessoas que ainda não estão entendendo esse problema, esse conflito, e claro, pode ficar um pouco mais claro todo esse conflito. Vamos lá, são muitas perguntas com muitas respostas, né? A primeira, quando falam Gaza, se a gente for fazer uma comparação, é tipo falar Rio. Rio sempre se remete ao Rio de Janeiro. Eu moro no Rio Grande do Sul, mas se a pessoa falar Rio, a pessoa não vai achar que é do Rio Grande do Sul, vai achar que é do Rio de Janeiro. Então, se fala Gaza, vai ser sempre relacionado à faixa de Gaza, que é o nome composto, o nome completo. Só para nós aqui brasileiros conseguirmos termos uma ideia do que é Gaza, a faixa de Gaza é a mesma coisa, não muda nada. Só Gaza é um diminutivo, Rio também é o primeiro nome como é mais conhecido. Espero ter conseguido responder a primeira pergunta. Gaza, a faixa de Gaza, faz parte dos territórios palestinos, que constituem 2 deles, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia. São 2 territórios que estão o povo palestino, que é um povo legítimo, que merece a sua autodeterminação, e a autodeterminação dos povos significa que tem direito a um Estado nacional, com suas fronteiras definidas, seja na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Quando fala, a sua última pergunta, se eu não me engano, foi sobre o apoio palestino, principalmente na faixa de Gaza. As últimas pesquisas indicam que não existe o apoio é mais negativo do que positivo. Isso é importante ressaltar. Mas é importante falar que os palestinos de Gaza estão presos ao Hamas. O Hamas ganhou as eleições parlamentares contra o Fatah, que é o partido que controla a Cisjordânia. Então, logo depois disso, em 2007, ele expulsou o Fatah foi para a Cisjordânia, ele tomou um controle
da faixa de Gaza, um controle rígido, islâmico, político e militar contra mulheres, comunidade LGBT, entre outras minorias. Então, consequentemente disso, se existe um bloqueio hoje forte a Gaza, um bloqueio não só israelense, um bloqueio egípcio também, isso é muito importante ressaltar. Quando as pessoas falam que Israel bloqueia Gaza, não é somente Israel, é o Egito também, porque o Egito faz fronteira com Gaza. Mas o porquê isso existe? Existe porque o Hamas está dentro do seu dentro do seu estatuto, desculpa, a destruição do Estado de Israel e o seu comportamento, como a gente está vendo ele na prática agora. Isso é um dos grandes motivos que Israel faz esse cerco terrestre por ar e por mar a Gaza. Mas, ao mesmo tempo, Israel deixava entrar milhares de produtos, gasolina, entre outras questões, na fronteira com Gaza. Esse é um outro ponto também que é importante ressaltar. Hoje também já estão circulando vídeos na internet de tubos que Israel permitia entrar na faixa de Gaza. Inclusive foi lançado agora na página da Stand With Us Brasil, que recebia de ajuda internacional para deixar a questão da água em Gaza melhor para os palestinos. E o Hamas, em vez de fazer isso como uma ajuda para os palestinos, pegava esses tubos de conexão de água, e são vídeos que estão na internet, que estão na página da Stand With Us Brasil, que fazem esses dutos para serem fabricados foguetes. Então vocês veem o quanto a população palestina de Gaza é refém do Hamas também. Então acho que esse é um dos 3 pontos. Eu acredito que teve mais uma outra pergunta e eu esqueci de responder, eu estou à disposição. Não, é isso mesmo, Augusto. Muito obrigado. De nada. Augusto Lerner, analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil e pós-graduando em História do Oriente pela PUC do Paraná. Augusto, eu tenho só uma pergunta final para você, porque como você tem relação com o Paraná, pelo menos do ponto de vista acadêmico, e é Lerner, você tem algum parentesco com Jaime, o ex-governador do Paraná? O meu avô era Jaime Lerner, mas era um outro Jaime e um outro Lerner. Então, mas não tenho não sou parente dele, não. Tá, perfeito. Se fosse parente, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o ex-governador Jaime Lerner, então eu mandaria um abraço para a família, né, do saudoso Jaime Lerner, urbanista, e que mudou muito com a relação da mobilidade lá na cidade de Curitiba. Augusto, muito obrigado, um abraço para você, até a próxima. Muito obrigado, fico à disposição. Valeu.